Uma banda canadense que eu nunca tinha ouvido falar, que tem umas músicas muito toscas, mas assim, você pode falar que é tosco, e a letra é tosca, o vídeo é tosco, tudo é tosco, mas isso é tipo exatamente o que eu acho que falta na música brasileira atual, entendeu? Que é a teoria do os caras culhão. pra pegar e chutar o pé da mesa pra ver o que acontece, entendeu? Que eu não vejo absolutamente ninguém. Vocês lembram que o ano passado eu botei um negócio na comuna da Bis lá, falei assim, conhece algum artista brasileiro com culhão? Se é bom, se é ruim, se a letra é boa, se o arranjo é bom, se canta bem. Alguma com culhão. E daí gerou umas 600 comentários, assim. E eu me dei o trabalho de ouvir, sei lá, pelo menos uma metade que parecia que tinha alguma chance. E eu não achei nenhuma. Mas tem que ter culhão por causa de quê? Pra fazer isso aí. Feminista, assim. Por que tem que ter culhão? É um culhão simbólico, Beatriz. Não é um culhão. Não, mas mesmo sendo simbólico. Porque eu acho que se você não tiver o ataque, não tiver esse will to power aí, não tiver uma valentia irresponsável, um tanto descarada e dar a cara para bater e tal, eu acho que as coisas num ano ficam uma coisa morna que para mim não me interessa. Eu acho que não me interessa. Mercenárias tem culhão? Tem, né? Mercenárias tem culhão. Tá cheio de mulher que tem culhão. A Debbie Harry tinha culhão. Não. A questão não é a música ser barulhenta ou tosca, ser só macho, entendeu? Eu acho que tem que ter. Eu acho que assim, eu não vejo. Eu acho que tem espaço para música delicada. Eu gosto de música delicada. Eu sou um cara delicado. Mas acho que tem jeitos de lutar que não são só do culhão. É só isso. Existem muitas maneiras de lutar que não são do culhão, mas as maneiras de lutar que são do culhão eu não vejo. Mas o que ele está reclamando, eu acho, é que o culhão é um dos componentes do rock. Né? Puta, mas quem tá interessado em rock e que o Brasil não consegue fazer entregas de rock, porque no Brasil ninguém tem culhão. Então. Não, mas é que... Eu acho que veja só, a questão não é musical. Porque assim, eu acho que eu não vejo literatura com culhão. Entendeu? Eu não vejo no Brasil. Eu vejo um monte de literatura com culhão chata pra cacete, meu. Esse monte de gente imitando Bukowski. É uma merda. Só tem culhão e não tem literatura. Só Desculpa, acho que não é culhão, acho que eles têm pinto. Mas não é culhão. Bom, aí é uma tecnicalidade. Eles não sabem o que fazer com ele e tal. Talvez. Assim. Mas eu consigo entender do que você está falando. Essa contundência, essa... Cadê os mira aqui? Não! Se ele trocar o termo, talvez faça sentido. Não, lógico. Mas assim, eu entendo, mas assim, o rock, a ideia de rock, não música, a questão não é musical, mas a ideia de rock é uma ideia de potência. É uma ideia de potência que tem muito a ver com hormônios adolescentes, e é de homem e é de mulher, não é só de homem. Mas esse negócio de ir lá e... Tá vendo? E de dar a cara para bater, e de se arriscar, e de não jogar no seguro, e de, sabe, é uma ideia central do século XX que eu acho subaproveitada. E às vezes, você vê, por exemplo, estava falando da Mia agora de pouco, né? A questão não é, quando ela faz uma versão lá do Paper Planes lá, que foi uma das músicas selecionadas, que eu selecionei, aquilo ali não é que tem barulho, não é isso, mas tem guts, entendeu? Eu poderia trocar culhão por balls ou por guts, mas faria o mesmo efeito. Eu acho boa a ideia do risco. Acho bem boa a ideia do risco. E acho que porque hoje no Brasil os músicos todos querem assim, mas se eu falar isso, depois não vou conseguir o dinheirinho de não sei o quê. O jornalista fala, mas não vou ser chamado para ser curadoria de não sei o que tem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu acho uma coisa meio bunda. Hello, mas assim, o rock, em geral, sempre fez um monte de concessão né? Assim, mas não rock que me interessa. Né? Então, não, tá bom, mas assim, né? Então. E é o seguinte, então tá bom. Tem rock que faz concessão, mas isso é uma coisa que eu aprendi, que foi um aprendizado insano que eu tive. Assim, foi um momento de insight, assim, como eu sou uma besta. Foi no Rock in Rio 2001. Eu fui no Rock in Rio 2001, porque eu tinha ido nos outros dois, falei, vou no terceiro também, para completar, no quarto eu pulei essa. Mas eu lembro que eu estava lá e eu vi o show do Guns N' Roses, que eu sempre achei uma banda que era uma porcaria. E aí o Gabriel, que era do Garagem lá, ele virou tá do meu lado, ele falou assim, cara, esses são os caras que me fizeram gostar de rock. Se não fosse eles, eu nunca tinha ouvido nada de tudo depois que não sei o que. Eu fui deles pros Ramones. Eu olhei pro cara e falei assim, como você vai do Guns N' Roses pros Ramones, entendeu? E assim, então assim, às vezes, o que funciona para pegar um cara... O que funciona para apresentar um cara para a arte, às vezes é um Gibirutor. E o que funciona para pegar um cara para ele sentir a pulsão do rock quando ele tem 12 anos,
ou 11 anos, ou 9 anos, entendeu? É o Iron Maiden, que é a coisa mais careta e segura. Não, que aí eu tocando a entendo mesma música faz 40 anos, aí eu aqueles entendo monstros e perfeitamente, tal, né? mas assim, mas isso não precisa ser necessariamente assim. Né? Assim, Não, eu pode entendo ser de muitas outras perfeitamente. maneiras. E tem outras Eu maneiras. O que não tem é isso. perfeitamente. Perfeitamente. Nós não temos que escolher uma coisa ou outra. Pode Mas ser, eu acho pode que, ser mas eu acho várias. que tem risco em outras coisas. Acho que assim, a ideia do risco é boa, porque ela não precisa ser necessariamente. Mas risco que chuta a bunda, entendeu? Risco que te fala assim, meu, vai lá, entendeu? Sei Vai, lá, vai. sei lá, Assim. esse é o único Às risco vezes a razão que eu tenho é a seguinte, que isso tem a ver um pouco com a nossa formação católica, e que esse rock que ele está falando vem do universo protestante, pô. E aí tem uma objetividade, um pragmatismo que aqui neguinho não raramente consegue imprimir no discurso. E aí eu acho que não é por peleguice ou por medo de afrontar e perder alguma bocada, mas é por uma tendência a relativizar as coisas, a poetizar as coisas. Por exemplo, por que você e algumas pessoas, escolhe o Djavan como principal inimigo? Se o Djavan... Eu não escolho o Djavan como principal inimigo. Eu só acho que ele é o cara mais chato do mundo, mas tirando isso... Se o Djavan faz uma entrega de música e de poesia, aspas, que é maneira, que é ok. Não, né? o Djavan é inofensivo desse ponto de vista. Eu acho ele chatíssimo, mas eu entendo porque alguém gosta do Djavan, mas eu acho ele, sim, mas eu não gosto de Djavan. Pra mim é inofensivo. Eu gosto de um monte de MPB. A questão não... Assim, eu vou... Assim, Então, eu dou esse ele exemplo. quase não quer mais ser meu amigo se eu disser que eu amo o Milton Nascimento, o Clube da Esquina. Mas os meus amigos gostam de coisas horríveis, eu continuo gostando etc. deles, não tem problema. Mas eu tô dando o esse Djavan exemplo. não dá, pra mim não deu. O Djavan, obviamente, é um produto... Ou Milton, mas é um produto negro católico, entendeu? Por exemplo, me incomoda, bom, porque esses aí são coroinha mesmo, né? No caso do Milton até um pouco mais ali. Mas tem um negócio que é assim, o Djavan não me incomoda, o Djavan eu entendo porque alguém gosta do Djavan, me incomoda pra ouvir, se começar a tocar no bar eu levanto e vou embora, entendeu? Mas ele não me incomoda como o Alan Nunes me incomoda, por exemplo, ou o Caetano Veloso, ou caras desse tipo, entendeu? Esses caras me incomodam mais culturalmente do que o... Eu entendo porque alguém gosta do Arnaldo Antunes, o Caetano, essa altura eu já não entendo mais. Mas eu entendo mais o Caetano do que eu não entendo nenhum dos dois, mas enfim... tudo bem. Mas eu não, o Djavan não... o Djavan é tão nada que nem pra ser inimigo ele não presta, entendeu? De fato. Solta aí uma Mia. Vai. Sei lá, um Otto aí, vai, pra gente falar de... Ele falou da Mia, aí a gente volta no assunto Mia, do bom, feminino na parada. Eu entendi, solta um da Bia. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Tem um comentário aqui do Jefferson Nunes. O André Forastieri aprendeu a ouvir MPB em barzinho, aí é foda. O que tinha em Piracicaba, né? Não, você sabe, eu fui no show da Simone uma vez, juro. Eu queria tanto ir em show, cara, que eu tava lá na 8ª série em Piracicaba, qualquer coisa que tivesse show eu ia. Fui no show da Simone, uma semana era Simone, outra semana era Tutti Frutti, outra semana tinha o Barra Malha, sei lá que, eu fui em todos que tinha eu fui. A Nina diz, claro que tropicalismo tem culhão. A Nina Lemos? A Nina Lemos, claro. Nina. Mas é verdade que o tropicalismo tem colhão. Nina. Tem mesmo. Não, né? peraí, né? Mas O Rogério do Pratinha, o resto eu não sei. Não, o Tom Zé tem colhão. O Tom Zé tem um puta de um colhão, eu acho.
E o Macalé também. Eles são todos tropicalistas, né? Porque tropicalista só o Gil Caetano também é um jeito bem esquisito de pensar o tropicalismo, né? Eu não entendo nada de tropicalismo, na verdade. Assim, eu nunca ouvi muito, eu não conheço direito as coisas do Macalé, ou do Tom Zé, ou mesmo do Caetano e do Gil. Assim, eu conheço que todo mundo conhece. Assim. Música brasileira que eu falei, música brasileira para mim era música de televisão. Era a música que tocava na televisão, quando eu era criança. Então, eu comecei vendo lá o Jovem Guarda, e para mim isso era música, o que eu entendia de rock, de música brasileira, era Jovem Guarda, e depois o que tocava nos programas, lá na Hebe, no Chacrinha e tal. Em casa não tinha muito disco de música, meus pais nunca se ligaram muito em música, como eu, assim, também não entendem nada de música. Mas minha mãe entendia de música da Rádio Nacional, assim, tipo Inesita Barroso e Marlene, coisa do gênero, entendeu? Então eu não tenho essa informação, e eu não tinha na minha família gente que gostava, e as pessoas mais velhas, os irmãos dos meus amigos, eles gostavam de rock progressivo, de hard rock, sei lá, do Deep Purple e do Genesis, entendeu? Então, quando chegou uma hora que eu descobri que tinha gente na universidade, quando eu cheguei no primeiro colegial, assim, né, comecei a ter alguma interlocução com gente mais velha, gente de colegial e tal, eu descobri que tinha gente que gostava do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Para mim foi uma coisa assim, porque alguém gosta desses caras? Esses caras não tocam na televisão. Porque tem uma coisa seguinte, esses caras, eu me lembro quando eles eram impopulares. Você lembra quando o Caetano e Gil não tocava na televisão? Eles entre 75 e 80. Não, mas não era na televisão. Não era na televisão. Eles não estavam no Fantástico, entre 75 e 80, mais ou menos. Até No Woman No Cry, eu lembro quando o Gilberto Gil voltou, falou, nossa, aquele cara aquele abraço, ele voltou depois de 70 anos. Mas eles dominavam a indústria fonográfica. Entendeu? Mas eu sabia, eu tinha 12 anos. Nos anos 70, a indústria fonográfica quem domina a indústria fonográfica nos anos 70 é um acordão da MPB, né? Aquilo que acontece lá nos festivais, 67, 68, o grande cisma do nacional popular e tropicalismo, passou 68, e acho que até por uma questão de proteção política, enfim, quando a repressão bate fundo, isso aí vira a MPB faz um acordão, elimina alguns esquisitos, os malditos elimina alguns mais politicamente radicais, como o Vandré, que dá uma pirada com a prisão com o exílio, e quem domina a indústria fonográfica nos anos 70 no Brasil, com a tentativa aí com a tentativa de internacionalização, mas de um lado, mas resistindo a isso, foi no 73, por exemplo, em 73, a Fonogram, que era Philips, e que vai virar Polygram mais tarde, tem todo mundo da MPB, do Vinícius ao Sérgio Sampaio, do Raul Seixas ao Chico Buarque, todos, em 73, é um show. Eu lembro, assim, a minha memória desse show, porque é o show que o Chico tenta cantar o Cálice e corta o microfone na hora. Isso perdura até a emergência do rock nacional. Pois agora sabe que agora vamos vir para 2012. É o seguinte, esses caras todos, eles tinham um inimigo em comum, de uma certa maneira, que era os milicos no sentido amplo, os milicos no sentido político para quem era pró-soviético, ou os milicos no sentido de serem os caretas que não deixavam o nego ser cabeludo, porque, né, e tinha toda aquela história. Então eles tinham um inimigo, né? E aí, como eles tinham um inimigo, essa turma toda, de uma maneira, tinha um protagonismo. E tinha uma classe média, que não era quem estava assistindo Bolinha e Barros de Alencar, que olhava para esses caras e falava, eles estão falando de uma maneira artística, eles estão nos representando nesse negócio de ser contra e de ser a favor de uma coisa nova e diferente.